Eu quero falar hoje então sobre mulher, e a mulher que com um toque especial tem mudado a história da humanidade. Eu vou falar hoje sobre essa mulher que mudou a história da humanidade, porque mulheres têm, com seu toque especial, mudado a história da vida de todo mundo. De certa forma, todo mundo tem uma mulher na sua vida, até o Mateus que está conversando comigo, né, meu filho? Todo mundo tem um toque de uma mulher na sua vida de alguma forma. Quem é casado tem a sua esposa, quem tem filhas tem as filhas, mesmo que em miniatura eu tenho a minha, mas eu tenho. Mas mesmo aqueles que não têm nem esposa e nem filha, ele teve a mãe. Pastor, e aquele que não teve a mãe, ele foi gerado por uma mulher, não tem jeito. A mulher, de alguma forma, ela passa pela nossa história e na maioria dos casos ela marca a história da vida de todo mundo, seja do homem, seja da mulher. E nós vamos falar hoje de uma mulher que mudou, com seu toque especial, mudou a história da humanidade como um todo. Coisas que mulheres fazem melhor do que os homens. Eu vou dar oportunidade para as mulheres falarem. Mulheres, o que vocês fazem melhor do que nós? Alguém quer dar um exemplo? Tudo? Não, você quer? Não generaliza. Seja mais específica. Eu até quase que concordo. Mas algo específico assim que você acha que mulher faz melhor do que homem? Mulheres, vou dar oportunidade para vocês. Se eu abrir para os homens vai sair besteira. Mulheres, podem falar, podem ficar à vontade. Pastor, eu acho que é isso aqui, pode falar. Eu acho que a gente dirige melhor. Rapaz, então aquele ditado caiu. A Graça está ali, ó. Eu não sei não, eu não tenho lá minhas dúvidas. É? Sério? É porque as mulheres saem correndo do acidente, histéricas. Aí registra lá, é o homem que está lá na hora. Mas vocês não sabem dessas coisas. Mas eu decidi trazer algumas coisas que mulheres fazem melhor do que os homens. Olha só, mulher faz comida melhor do que os homens. Faz ou não faz, homens? Faz ou não faz? Faz. Olha, eu sou do tipo do homem que se eu for para a cozinha, eu sou daquele tipo que se for fazer miojo, queima um miojo. Eu sou do tipo que vai fritar um ovo, o ovo sai ruim. Cozinhar ovo, que é só colocar na água. Um dia eu cozinhei o ovo saiu cru. Falei, gente, misericórdia. E temos que admitir, homens, que as mulheres cozinham melhor do que nós. Fazem uma comida mais gostosa. Apesar de que, ultimamente, eu tenho me aventurado na cozinha. Pode perguntar a Paola aí, que ela é minha testemunha. Faço uma macarronada, olha... Sai ruim, mas tá aí. A gente tá tentando, né? Tá tentando. Arrumar casa. Mulher arruma casa melhor do que o homem. Arruma. As mulheres já estão me olhando com a raiva aqui, eu tô sentindo. Comida, arrumar casa, o pastor tá achando que a gente é empregado. Mas não tem jeito. A mulher arruma casa melhor do que o homem. A mulher, ela lava a roupa melhor do que o homem. A mulher, ela lava a louça melhor do que o homem. Você já experimentou falar assim, depois do pôr do sol, que você não lava a louça nenhuma, no sábado? Aí depois do pôr do sol, falar para o seu marido, ou para o namorado, ou para o filho, ou para um homem, falar assim, lava a louça agora aí. Qual vai ser a cara que o homem vai para lavar a louça nessa hora? É só a misericórdia de Deus. Não dá. Então, mulher, ela faz isso com mais prazer, ela lava a louça. Olha, mulheres, as mulheres estão me olhando aqui agora já assim, pastor... Começou mal. Mas tem uns negócios que a mulher também faz melhor do que os homens, que é isso aqui, ó. Amar. Amar, as mulheres amam melhor do que os homens, é ou não é? As mulheres amam melhor no sentido mais pleno da palavra amor. Quer ver só, se você for em Efésios capítulo 5, lá em Efésios, o conselho que Paulo dá aos homens é diferente ao conselho que ele dá às mulheres. Você não precisa abrir lá, mas quem quiser acompanhar lá pode até conferir. Mas o texto diz mais ou menos o seguinte: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Mas ela fala, homens, o texto fala, homens, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Homens, amem. Você percebe que a Bíblia não manda a mulher aprender a amar? Só manda o homem aprender a amar? Homem, aprende a amar sua mulher, como Cristo amou a igreja. Sabe por que não manda a mulher aprender a amar? Porque a mulher já sabe. Mulher já sabe amar no sentido mais literal da palavra amor. Como assim, pastor? Amor de verdade, o amor genuíno, é o amor que a gente espelha lá em Cristo. Olha para Cristo. O que Cristo fez para demonstrar amor pelos seus filhos, pela humanidade? Ele deu a própria vida, ele se doou, ele deu o que ele tinha.
E cá para nós, olha para algumas mulheres. Quantas vezes, mulheres, vocês já tiveram vontade de juntar? Aquelas que são mães sabem do que eu estou falando. Junta um dinheirinho, tá juntando, vou comprar um sapato, aí de repente chega o filho da escola falando assim: mãe, meu sapato estragou, tem que ter um novo tênis para ir para a escola. Aí ela foi e deixou de comprar o seu próprio sapato para comprar o tênis para o filho. É ou não é isso que acontece? Quantas vezes ela já deixou de dormir cedo, para ir dormir mais tarde, acompanhando o marido assistindo um jogo de futebol que ela não entende nada, só para dormir junto? Você consegue compreender que a mulher consegue se doar, dar o seu melhor em favor do outro? Isso é amor de verdade. E a mulher sabe fazer isso mais do que nós. A mulher, ela sabe cuidar mais do que nós. A mulher, já viu quando um homem fica doente? O que a mulher faz? Ela vai lá e fala assim: amor, fiz uma sopinha, um caldo para você. Amor, trouxe aqui o remédio. Experimenta a mulher ficar doente, para ver. A mulher vai gritar de lá e fala assim: amor, traz o remédio. Ele: qual remédio? Eu não sei, nunca mexi na caixinha de remédio lá do primeiro socorro. A mulher sabe cuidar melhor do que o homem. A mulher se compromete mais do que o homem, na maioria das vezes. Você pode perceber que a maioria das funções ocupadas na igreja, geralmente são ocupadas por mulheres. Nós temos a nossa diretora, que é uma mulher, temos a tesoureira, que é mulher, diretora da ação social, que é mulher, eu tenho a diretora do Ministério de Encenação, que é mulher, do Kids, que é mulher, só deixaram a mídia para os homens. Mais nada. Por enquanto. Você percebe que as mulheres se comprometem mais, os homens de vez em quando pisam na bola, dão umas falhas. Você pode perceber que na maioria das vezes, falta de comprometimento, na maioria, não estou generalizando, mas na maioria das vezes é problema com o homem. A mulher ela é mais comprometida e a mulher sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. É ou não é? Rapaz, a mulher é o seguinte. A mulher, o telefone toca, é amiga. Ela atende o telefone. Ela está aqui: pois é, amiga, nós temos uma para te contar. E ela está aqui falando no telefone, de repente ela está mexendo no fogão. Está aqui, cozinhando. Pois é, não sei o que. Ela está cozinhando e falando no telefone ao mesmo tempo. E aí de repente está a criança vindo correndo lá, fazendo bagunça. Ela está aqui mexendo no fogão, falando com a amiga, fala assim: menino, desce daí. Não, rapaz, eu não sei o que eu faço mais com meu filho. Ela está fazendo já 3 coisas ao mesmo tempo. De repente ela lembra que tem que passar uma roupa para o marido sair para o trabalho. Ela deixa lá a comida no fogo, porque ela sabe que é o momento da comida ficar no fogo. Ela está falando no telefone, passando roupa, olhando o fogão e olhando a criança. 4 coisas ao mesmo tempo. O homem. A mulher fala assim: amor, experiência própria. Amor, dá uma olhada no fogão aí, porque o leite está para ferver. Não deixe entornar. O homem fala: deixa comigo, isso aqui é a minha missão. Não vou deixar o leite entornar. Sabe como é que o homem cuida para o leite não entornar? Ele faz assim, ó, e fica assim, ó. Ele fica lá. Aí de repente ele olha, o leite está subindo. Ele não sabia que era desse jeito que o leite fervia. O leite está subindo. Aí bate um desespero, ele: ai, meu pai eterno. Aí já entornou, já era. E ele grita lá: amor. E a mulher diz: o que foi, meu bem? O leite já ferveu? Eu acho que já. Aí quando ela chega, está lá o fogão todo sujo, porque o homem não consegue. Eu costumo dizer que o homem ele é tão complicado que o homem, se ele for querer caminhar e mascar chiclete, ele vai tropeçar. Ele não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É complicado. E a mulher não, a mulher tem essa capacidade. A mulher é um ser que precisa ser estudado. E ninguém melhor do que a mulher, ninguém melhor do que elas, por exemplo, para guardar dentro de si um ser. Ninguém melhor. A mulher, ela olha para a barriga dela, de grávida, ela admira, ela passa a mão, ela conversa com o bebê, ela deita de lado, e ela faz todo o carinho. Você imaginou como seria um homem? É um negócio até meio assim, que não dá nem para imaginar. Mas já imaginou como seria um homem grávido? Um homem com barrigão? O homem é um ser tão besta que eu acho que ele ia fazer embaixadinha com a barriga dele aqui assim. O homem é um negócio... Ninguém melhor do que a mulher para dar luz. Ninguém melhor do que ela. Porque assim, tem uma questão que é entre quem é mais forte, o homem ou a mulher, tem uma dúvida grande aí. Ninguém sabe responder ao certo. Eu sou mais tendencioso a dizer que são as mulheres. Tenho minhas dúvidas, mas eu sou mais tendencioso a dizer que são as mulheres. Mas as mulheres não sabem, homens vão me ajudar agora. As mulheres não sabem o que é sentir uma gripe como nós sentimos. Porque a gripe de um homem é quase... A mulher quase consegue entender o que é a gripe de um homem quando ela dá à luz. Ela quase entende, que quase chega lá no mesmo grau de dor que a gente sente quando está gripado, que é a mulher dando uma luz. Mas já imaginou como é que seria um homem dando a luz? No meio do caminho ele vai falar: não, desisto, gente, para, não dá para mim.
E ninguém melhor do que a mulher para amamentar. A mulher, ela pega o bebê no colo, ela amamenta, ela conversa com o bebê enquanto está amamentando, ela faz carinho. Já imaginou como é que seria um homem amamentando? Já viu como é que é uma mulher brincando com criança? Ela pega a criança aqui e fica assim, oh, meu bebezinho e tal. O pai, como é que brinca com a criança? Ele joga a criança para o alto e tal. Já imaginou um pai amamentando? A mãe faz todo um carinho aqui. O pai ia colocar o bebê lá de longe. Vamos brincar, meu filho, e esguichar o leite para cair na boca lá longe. O homem não ia dar certo. Ninguém melhor do que a mulher para ser a primeira professora, porque a primeira professora de uma criança, quem é? É a mãe. Não tem jeito. Já imaginou como é que é o pai sendo o primeiro professor? Ele ia sentar lá na poltrona assistindo jogo de futebol, a criança ia pedir para ensinar alguma coisa, ele, não, agora não, estou vendo o jogo. E ninguém melhor do que elas. E ninguém melhor do que ela, Maria. É sobre ela que eu quero falar hoje. Maria, ela tem pelo menos 4 características marcantes no seu caráter que eu gostaria de destacar hoje. A primeira delas é coragem extrema. Segunda, sofisticada capacidade de reflexão. Maria também tinha uma surpreendente capacidade de raciocinar de maneira sintética. Raciocínio. Maria também tinha uma autoestima extraordinária. Eu quero destacar essas 4 características, começando por essa daqui. Coragem extrema. Para começar, Maria aceitou uma gravidez que era muito arriscada para os seus tempos. Hoje em dia, se aparece uma menina grávida e ainda não está casada, ok. Mas naquele tempo, se aparecesse uma menina, o que Maria ainda era, provavelmente ela tinha por volta dos seus 16 anos. Uma menina de 16 anos aparece diante da sociedade naquele tempo, grávida e ainda não estava casada, era considerada uma adúltera, seria apedrejada e morta. E ela aceita vivenciar uma gravidez que corria risco da própria vida. A gente lê o relato lá, quando o anjo vai lá, entra no quarto dela, conversa com ela, você vai ter o filho, e ele vai chamar isso e aquilo. E aí a gente vê Maria aceitando, parece que é muito perfeitinho, muito bonitinho, mas não tem nada de perfeitinho nessa cena. Maria teve que ser muito corajosa, porque ela teria que enfrentar agora noites de insônia. Já imaginou ela ter que toda noite ficar pensando naquilo? Gente, eu ainda não sou casada, o que as pessoas vão falar de mim? Ela ia perder o sono porque, o que eu vou falar para o meu pai? Ela ia perder o sono porque ela ia ficar imaginando, gente, eu vou ter que viver escondendo essa barriga? Quando eu falar que isso aqui é um filho de Deus, eles vão falar que eu sou um herege. Imagina, ela teve que enfrentar com muita coragem o risco de ser execrada socialmente. As pessoas iam dizer assim, não, você não merece nem viver perto da gente. Dizendo que está grávida, primeiro vem com a desculpa que está grávida e é grávida do filho de Deus, como assim? E ainda vem dizer que foi antes do casamento, cheia de problemas que ela ia viver excluída socialmente. Maria teria que enfrentar os deboches. Muita gente dizendo, você é herege. Você acha que Deus ia escolher uma menininha de 16 anos aqui em Nazaré para dar à luz o Filho de Deus? Espera aí, escolher outra. Você, uma menina humilde. Ela teria que enfrentar as críticas daqueles que considerariam Maria uma louca. E essa coragem extrema me chama muita atenção. Quando você vai para a Bíblia, Lucas capítulo 1, se quiser abrir comigo, pode abrir. Lucas capítulo 1, verso 26. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. A Bíblia diz o seguinte: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Olha aqui para mim agora, imagina a cena. Maria era uma menininha, 16 anos, provavelmente estava com as amigas, tardezinha, conversando sobre várias coisas. Provavelmente Maria conversava muito sobre Deus, era uma menina muito devota, conversando sobre Deus, e as amigas estavam indo embora para casa, ela ficou admirando o pôr do sol, foi para casa também. Se preparou para dormir, tomou um banho, jantou, chegou a hora de dormir, deitou na sua cama, e no meio da noite aparece um extraterrestre, até parecendo que é um fantasma, porque se fosse eu ia pensar que era um fantasma. Eu nem acredito em fantasma, mas eu ia pensar que era um fantasma nessa hora. As minhas crenças iam cair por terra.
E aí entra um extraterrestre chamado Gabriel no quarto dela. No mínimo, o que eu iria fazer era isso aqui: correr. Sai gritando, pai, pai, me ajuda, tem alguém lá no meu quarto. Mas não, ela não correu, ela analisou. E essa é a segunda característica que me chama muita atenção: a capacidade de reflexão de Maria. Maria não correu, ela analisou, ela refletiu. Ela queria saber de tudo. O anjo chegou para ela e disse assim: Maria, é o seguinte, primeiro, ela não correu. O fato dela não ter corrido já me chama muita atenção. Não era alguém que agia por impulso, era alguém que refletia. Ela, peraí, está alguma coisa diferente acontecendo. Um ser que eu nunca vi entra no meu quarto e começa a dizer que eu vou ter um filho. Eu não estou casada ainda, eu estou prometida em casamento, eu estou noiva de José. Ele disse que eu vou ter um filho, e filho de Deus, como é que é isso? Ela quis saber de tudo. E olha o que ela pergunta no verso 34 aí. No verso 34 ela diz o seguinte: então disse Maria ao anjo, olha a pergunta dela: como será isso? Pois não tem relação com homem algum. Como é que essas coisas vão acontecer? Eu vou dar a luz ao filho de Deus, mas como é que vai acontecer? Me explica direitinho. Ela refletiu. E isso me chama muita atenção. Quem é que debateria com um fantasma? Quem é que conversaria com um ser que entra no teu quarto de noite? Maria. Maria não era impulsiva, ela era reflexiva. Ontem no Move nós falávamos de algumas coisas que nós já fizemos e que nos arrependemos. Teve gente que não quis abrir o coração, mas a Mari e eu nós falamos. Mas o que fala no Move fica no Move, até a nossa aqui para baixo. Fica na baixa aqui. A gente estava falando de algumas coisas que a gente se arrepende. E sabe por que a gente se arrepende de muita coisa que faz? Porque nós agimos por impulso. Sabe aquelas coisas que você fala assim: gente, se arrependimento matasse eu estava morto. Gente, por que eu fiz isso? Eu não estou acreditando que eu caí numa dessas, que eu fiz isso. Maria, ela, para não correr esse risco, ela nunca agia de maneira impulsiva, sempre de maneira reflexiva. Se ela agisse de maneira impulsiva nessa hora, provavelmente ela não seria escolhida para gerar o Filho de Deus. Ela parou, analisou: bom, tem um anjo aqui no meu quarto. Ele está dizendo que eu vou dar à luz ao Filho de Deus. Me explica como é que isso vai acontecer. Ela não agia por impulso. E aqui fica uma lição para nós. Toda vez que eu tento agir de maneira impulsiva, eu vou quebrar a cara, vai dar errado, vai acontecer algum problema. E aqui fica a primeira lição. É interessante que Lucas, olha aí no capítulo 1, verso 1 e 2, olha o que Lucas diz. Quando ele começa a escrever o seu livro, o livro de Lucas, na verdade o livro de Lucas é uma carta que Lucas está enviando para um amigo, Teófilo. Inclusive essa é uma prova clara de que a Bíblia ela é um livro confiável. A Bíblia é um livro tão confiável que uma carta que foi escrita para uma pessoa só se transforma num livro bíblico. Tem gente que fala, não, porque foi adulterada, que era para espalhar a mensagem de Cristo para as pessoas. Isso aqui era uma carta para uma pessoa. Lucas não tinha intenção nenhuma de disseminar o nome de Cristo pela humanidade. Não, ele queria só falar para Teófilo, o amigo dele. E como ele era uma pessoa que não tinha sido uma testemunha ocular, ele não tinha convivido com Jesus, mas ele era apaixonado por Jesus. Era alguém que era convertido de coração. E ele era um historiador nato, ele foi atrás de testemunhas oculares. Uma delas provavelmente tenha sido Pedro. Tem muitas cenas do livro de Lucas que você vai perceber que só Pedro pôde testemunhar e que Lucas escreveu. Como é que Lucas sabia dessas coisas? Conversou com Pedro. Mas tem algumas outras cenas, alguns outros textos do livro de Lucas, que só Maria sabia dizer aquilo que Lucas disse. Provavelmente Lucas tenha ido em Maria, que foi uma testemunha ocular. Viu o ministério de Jesus desde o ventre, o nascimento, o crescimento do garoto, a adolescência, até o fim do ministério de Cristo. Maria viu tudo, foi testemunha ocular de tudo. E Lucas foi até Maria. Se você parar para analisar, por exemplo, o Cântico de Maria, que nós vamos ver daqui a pouquinho, no finalzinho do capítulo 1, o Cântico de Maria foi algo que Maria cantou ou escreveu, que seja, há 50 anos antes de Lucas escrever esse livro. Lucas provavelmente escreve esse livro aí uns 50 anos depois do nascimento de Cristo, por volta aí de uns quase 20 anos depois da morte de Cristo, Lucas escreve esse livro. E ele foi em Maria, provavelmente já bem velhinha, e perguntou: Maria, não tem algumas coisas que você saiba que ninguém sabe sobre Jesus?
Me conta algumas coisas. Que eu estou escrevendo uma carta para um amigo sobre Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, eu quero saber. Me conta algumas coisas. E ela começou a trazer algumas coisas, provavelmente ela traz agora o Cântico de Maria. Uma poesia que ela escreveu há muito tempo atrás, quando Jesus estava para nascer. Que ela tinha guardado as 7 chaves, imaginando, em algum momento vai aparecer alguém especial que eu vou ter que entregar. E Lucas recebe esse escrito do Cântico de Maria. E provavelmente Lucas seja alguém muito importante para Maria, porque ninguém se abre e conta segredos para alguém que não é especial. E aí vem Lucas e recebe essa escrito de Maria. Lucas era especial para Maria. E olha só o que diz esse texto. Lucas 1, verso 1. Olha a busca que Lucas, como historiador, tinha. Lucas 1, verso 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Muita gente começou a pegar coisa para escrever sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas então foi atrás dessas testemunhas oculares e Maria foi uma dessas pessoas. A importância de Maria é inquestionável, mas tem algumas coisas que são muito importantes que a gente não consegue perceber. Como, por exemplo, o Deus em carne, Jesus, deveria ser entendido de humanidade. Porque Jesus tinha vivido só no céu, ele não sabia o que era ser um humano, ele não sabia o que era humanidade. Quem teria que ensinar sobre humanidade para Jesus era quem? Maria. Jesus precisava ser especialista em ser humano. Ele precisava entender as fraquezas do ser humano, as loucuras do ser humano. E quem tinha que ensinar tudo isso desde a infância era Maria. Jesus precisava ser forte, equilibrado emocionalmente, mentalmente, para suportar todos os seus sacrifícios. E quem iria preparar Jesus para ser um ser equilibrado, o mais equilibrado de todos os tempos? A responsável foi Maria. Veja a importância dessa mulher. Veja a força dessa mulher, a sabedoria dessa mulher. Porque Jesus, ele não se sacrificou só lá no Calvário ou antes de ir para a cruz, quando ele foi chicoteado, enfim. Não foi só nesse momento. Jesus é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Desde a sua infância, ele já sabia que estava abandonando o céu e que provavelmente morreria de maneira muito cruel. Desde a infância ele sabia disso. E Maria tinha que preparar esse menino que saberia que iria sofrer, preparar mentalmente para que ele fosse forte, para entender as loucuras do ser humano, as fraquezas do ser humano. Essa era Maria. Importante e que muda a história da humanidade. Voltando a falar sobre a sua capacidade de reflexão, Maria, ela não guardava os problemas para si, ela racionalizava os problemas. Ela pensava com a razão. O que isso pode me ajudar? E parece até que eu estou começando a falar numa aula de psicologia, mas não é nada disso, não é o foco. Mas pensa comigo, quantas pessoas têm sofrido problemas mentais porque guardam problemas para si? E aí tem gente que guarda problemas por anos. Chega uma hora que acontece com a pessoa, ela explode. Aí tem gente que diz assim, nossa, mas explodiu por tão pouco. Não, não é por tão pouco. Foi guardando, foi guardando, foi guardando. Maria não guardava os seus problemas. Ela abriu o coração para Deus, ela abria o coração provavelmente para amigas, e ela racionalizava os problemas. O problema chegava, ela não desesperava, ela pensava, como é que eu posso agir agora? O que eu posso fazer? O que eu posso tirar de lição dos meus problemas? Lucas 1, verso 28, acompanha comigo. Nós já lemos esse verso, mas vale a pena repetir agora, que diz assim, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Deixa eu te perguntar uma coisa, o anjo disse, alegra-te, muito favorecida. Quem é que se alegra com o invasor? O cara entrou no quarto dela. Quem permanece calma com um estranho num ambiente tão íntimo como o quarto? Do nada, ela abre o olho e tem um estranho dentro do quarto dela. Quem é que se consegue manter calma nesse momento? Maria. Quem é que em meio aos problemas consegue racionalizar? Maria. E Maria tinha uma habilidade de um raciocínio sintético. Ela, para contar a história toda para os pais, foi um negócio incrível. Você imagina, era noite, ela então vai dormir de novo, o anjo falou tudo para ela, ela vai dormir, ela acorda, no outro dia tem que contar para o pai. Imagina a cena. Ela chega para o pai e fala assim, pai, essa noite eu recebi uma visita lá no meu quarto, como é que é? Não, peraí. Entrou um estranho no seu quarto? É, pai, não, mas não é um estranho, foi um anjo. Peraí, Maria, para de bobeira.
Me explica direitinho, como é que foi esse negócio? Entrou um estranho no teu quarto? Entrou um anjo no meu quarto. Ô Maria, anjo não fala com mulher, anjo só fala com homem, mesmo assim só sacerdote e profeta. Me explica esse negócio. Não, o anjo foi lá e ele falou comigo que eu vou ficar grávida. Não, peraí, grávida? Você não está casada ainda. Não, ele falou que eu vou ficar grávida e é grávida do Filho de Deus. Ô Maria, por favor, Deus poderia escolher qualquer outro. Isso foi escolher você? Ele disse que eu sou bem-aventurada, que eu sou feliz. Maria, você não está entendendo. Maria, olha o problema agora. Como é que você vai explicar para as pessoas lá fora que você está grávida e não está grávida do seu marido? Você vai ser considerada adúltera. Segundo, já imaginou você ter que explicar que isso aí é o Filho de Deus? Eles vão te chamar de herege. Como é que Deus vai escolher uma menina em Nazaré para carregar o filho dele? Não. Maria, você se dá conta do problema que você se meteu? Era aquele primeiro momento que Maria estava se dando conta do problema que ela tinha se metido. Ela pensou, bom, se para os meus pais foi difícil contar, imagina quando contar para os estranhos. Maria estava sozinha naquele momento. Agora deixa eu te dizer uma coisa, grava essa frase. As maiores decisões que tomamos na vida, geralmente são decisões solitárias. Gravou? A maioria das decisões, das grandes decisões da nossa vida, são decisões solitárias. É só você e Deus. E naquele momento era só Maria e Deus. E ela teve que sintetizar todo o raciocínio, como que ela ia explicar para as pessoas. Imagina ela chegando para as amigas dela, 15, 16 anos. Meninas, tem uma novidade para contar. Vou ficar grávida. Maria, mas você ainda nem casou, vai com calma. Mas você vai ficar grávida. Eu vou ficar grávida, mas é grávida do Filho de Deus. Ô Maria, você passou de todos os limites. Você está sendo muito soberba. Está querendo tirar onda com a gente aqui? Não, você está achando que é quem? Imagina a situação. Ela estava sozinha. E talvez deva ter passado na tua mente em algum momento, e na minha passa isso direto. Por que Maria? Por que não outra? Uma menina, uma jovem, uma adolescente. Por quê? E aí tem esse ponto. Ela tinha intimidade com Deus. Leia aí comigo. Eu falei sobre o cântico de Maria anteriormente. Lucas capítulo 1, verso 46 e 47. Olha o que o texto diz. Lucas capítulo 1, verso 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Isso mostra claramente que Maria era uma mulher de intimidade com o Senhor. A minha alma se alegrou no Senhor. Eu sou uma mulher abençoada. Ela tinha intimidade com o Senhor tão grande que a intimidade dela não era baseada em rituais. Porque cá para nós, a maioria das nossas intimidades com Deus são intimidades baseadas em rituais, em ritos. Eu venho para a igreja e tenho intimidade com Deus. Aqui eu leio a Bíblia, aqui eu oro e está tudo bem. É isso. Ou então, no máximo, a nossa intimidade é baseada em rituais com Deus em casa. Eu faço meu culto de manhã, leio minha Bíblia, estudo minha lição, faço minha oração e o resto do dia esqueço de Deus. A nossa intimidade com Deus, às vezes, não é uma amizade de verdade. É uma intimidade baseada em rituais. Mas a intimidade que Maria tinha com Deus era uma intimidade sem barreiras, sem distâncias. E provavelmente sua intimidade com Deus era muito maior do que a intimidade que os religiosos tinham naquele tempo com Deus. Os fariseus, os sacerdotes, tinham menos intimidade com Deus do que Maria. Por isso Maria foi escolhida. E a intimidade que Maria tinha com Deus era uma intimidade de amizade de fato. Eu vou ilustrar aqui, eu queria que você me ajudasse nisso. Imagine um psicólogo. Um psicólogo, por mais que ele se empenhe, por mais que ele mergulhe na história do seu paciente, ele consegue sentir 100% a dor do seu paciente, sim ou não? Sim ou não? Não, ele não consegue. Porque as nossas relações, elas são muito virtuais. Elas não são relações reais, porque não conseguimos sentir a dor que o outro sente. Por mais que você mergulhe, ainda vai ficar distante e você não consegue sentir totalmente a dor que o outro sente. Eis aí o grande problema, por sinal, aí abrindo um parênteses, de nossas relações. A gente não consegue sentir a dor que o outro sente, nossas relações são virtuais.
Mas a relação entre Maria e Deus romperam o virtual. Era real. Maria conseguia sentir o que Deus sentia, pensar como Deus pensava. Eles eram tão íntimos que Deus pensou: é essa menina que eu preciso. Mesmo sendo tão jovem. Por isso Deus escolheu Maria. E aí a quarta característica, autoestima extraordinária. Pensa comigo. Se tinha alguém que corria riscos, se tinha alguém que estava agora jurada praticamente de morte, e que tinha todos os motivos para andar para baixo, com a autoestima lá embaixo, esse alguém era Maria. Mas olha o que ela diz no Cântico de Maria, no verso 48. Olha a autoestima dela lá em cima, mesmo em meio a tantos problemas. Porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora, olha o que ela diz agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ela olha para si mesma, em meio aos seus medos, em meio às suas cobranças, em meio aos seus problemas, e diz assim: quer saber? A partir de agora, todo mundo, para o resto da humanidade, eles vão me considerar bem-aventurada. Em outras palavras, ela está dizendo: eu sou a cara, eu sou a escolhida, eu sou a tal. Mas nesse momento ela tinha todo motivo para andar para baixo. Porque cá para nós, o primeiro problema que aparece na nossa vida, a primeira coisa que acontece é a nossa autoestima começa a baixar. Você pensa: rapaz, eu sou um Zé Ninguém mesmo. Não consigo resolver meus problemas, estou cheio de confusão, isso e aquilo. As mulheres começam a olhar, gente, olha lá, já está me olhando, ó. Quer ver? É bem no meu cabelo que ela está falando, ó. Ela começa a se sentir diminuída, o homem começa a se sentir para baixo, porque quando a gente passa por um problema é isso. Mas Maria, nem medo, nem as cobranças abalaram sua autoestima. Nem medo, nem cobrança. E isso me impressiona demais. Agora, o que mais me chama a atenção, que eu já citei aqui, é a intimidade. Sobretudo a intimidade. No livro Vida de Jesus, na página 20, Ellen White diz o seguinte: o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, instruiu Maria na educação do seu filho. Fico imaginando Maria, uma menina agora, 17 anos, 18, 20, o menininho está crescendo. Ela tem alguma dúvida: Senhor, e agora sobre educação, o que eu falo com ele? Aí Deus ia lá e instruía: Maria, faz assim. Olha o grau de intimidade que tinha com Deus. Senhor, e sobre fraqueza mental, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que ensinar? Ele tem que ser forte, me ensina. Aí Deus dizia: Maria, faça isso. Senhor, e sobre sexualidade? Ele está me perguntando aqui, o que eu falo? Maria, diga isso para ele. O grau de intimidade que Maria tinha com Deus era tão grande, que o próprio Deus instruía Maria na educação do seu filho. E diz mais: Maria ensinava a Jesus as Sagradas Escrituras, e ele aprendeu a ler e a estudar por si mesmo. Maria foi a responsável por fazer Jesus ser apaixonado pela Bíblia, pelas Escrituras. Jesus só sabia o que sabia por causa de Maria. E ela foi contando as historinhas. Hoje eu vou contar a historinha de Noé, de Daniel, e de Adão e Eva. Imagina ela contando tudo para Jesus. E Jesus foi se apaixonando tanto pela Bíblia, porque Maria era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Foi se apaixonando tanto pela Bíblia que chegou um momento que ele aprendeu a ler e a estudar por si mesmo. Ele pegava as Escrituras e dizia assim: gente, eu vou aprender a ler, porque esse negócio é muito gostoso. Eu gosto da Bíblia por causa da mãe. Por causa da educação que a mãe dava, por causa da intimidade que a mãe tinha com Deus. De todas as características que eu citei aqui, quem sabe a coragem que Maria tinha, capacidade de raciocínio, de reflexão, a autoestima, tudo isso é muito importante, a gente precisa levar isso para a nossa vida também. Mas se você esquecer de tudo que eu falei e lembrar apenas disso aqui, é o que mais importa: intimidade com Deus. E isso não é um recado especial só para mulheres, é para todos nós. Precisamos ser homens e mulheres que tenham intimidade com o Senhor, é exemplo de Maria. Porque quando você tem intimidade com Deus, as outras coisas vão fluir de maneira mais tranquila. Você vai ser uma pessoa de mais coragem, de mais raciocínio, de mais reflexão, a autoestima vai estar mais elevada, mas desde que você tenha intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor você pode entender de diversas formas, mas eu queria que você entendesse de pelo menos um prisma, pelo menos um aspecto de intimidade com Deus. É carregar Deus para onde quer que você for. Ande com Deus todos os momentos. Converse com Ele sempre. Abra o coração para Deus de maneira sincera. Converse com Ele como um amigo. Maria fazia isso.
É romper, como eu citei aqui anteriormente, é romper a barreira da relação virtual com Deus. É sentir Deus de verdade. É andar com Deus como Maria andou. É isso que eu gostaria de começar a experimentar na minha vida. Porque de fato, às vezes eu sinto que eu estou vivendo essa relação meio que virtual. Eu não consigo pensar como Deus pensa às vezes. Eu não consigo sentir o que Deus sente. Às vezes eu não sinto o mesmo amor que Deus sente pelo amigo que está do meu lado, pelo irmão que está do meu lado. E eu queria romper essa barreira do virtual para viver o real com Deus. E se o seu desejo também é esse, de viver uma vida de mais intimidade, eu queria orar com você, eu queria orar por você, para que juntos nós experimentemos como igreja, viver uma verdadeira intimidade que essa mulher viveu, que Maria viveu, um grande exemplo para nós. Experimentar a mesma intimidade que Maria experimentou. É esse o seu desejo? Se é o seu desejo, se coloque em pé. Eu quero orar com você. O que a gente quer experimentar, Senhor, é o mesmo grau de intimidade que Maria tinha contigo. Ela era uma mulher super corajosa, que enfrentava os seus problemas com calma, naturalidade, racionalizava, ela tinha um poder de raciocínio fantástico, de reflexão extraordinário, a autoestima elevada. Quem é que não quer viver uma vida dessa forma? Claro que Maria tinha os seus defeitos, assim como nós temos. Mas todas essas qualidades, elas são decorrentes de uma vida de intimidade contigo. E é o que nós queremos experimentar. Deixar uma relação virtual e começar a experimentar o real. Ser tão íntimo do Senhor que a gente ultrapasse essa barreira do virtual e comece a sentir o que o Senhor sente. Comece a experimentar o que o Senhor sente. Comece, ó Deus, a olhar para as pessoas como o Senhor olha. Nós queremos ser íntimos, Deus.